Oi pessoal, eu sou a Joane Mota do canal Jardim Joane de 6. Estou com mais um vídeo no canal. Hoje eu vim falar sobre relato da minha gravidez parte 1, porque eu tenho 2 filhos, então vou relatar a minha primeira gravidez. E depois eu venho uma outra vez relatar sobre a minha segunda gravidez, tá bom, gente? Então o vídeo de hoje será esse e eu convido vocês a vir me acompanhar, tá bom? Então, gente, como eu tava falando pra vocês, eu vou falar hoje sobre o relato da minha gravidez com placenta prévia, descolamento de placenta, como foi que eu descobri que eu tava com isso. Eu tive isso nas minhas 2 gravidez. Eu vou ver se eu consigo fazer parte 1 e parte 2 ou incluir tudo nesse vídeo, né? Mas eu vou falar sobre a minha primeira gravidez, que eu tive placenta prévia. E pra quem não sabe, a placenta prévia ao descolamento de placenta, né? Ela pode ocorrer em qualquer meses de gestação, começo, meio e final de uma gestação. Mas antes disso, não deixa de deixar o seu like, não deixa de comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações ajuda muito, tá bom? E eu vou falar pra vocês, né? Eu fui mãe aos 17 anos para 18 e eu fui mãe na adolescência, né? Em outro vídeo eu vou falar como foi ser mãe na adolescência, como foi a gravidez na adolescência. Eu vou falar hoje sobre o descolamento de placenta, né? Pra quem não sabe, a placenta ela é grudada ao útero, né? Com várias veiazinhas. E ela que passa o oxigênio, ela que passa tudo para o bebê, né? Então é muito importante que a placenta ela esteja bem, para que o bebê receba todos os nutrientes, oxigênio daqui de fora. E quando eu estive grávida do Gabriel, até os 6 meses estava tudo bem, eu não sentia nada, eu não tinha nada. E quando que eu completei 7 meses de gravidez, também estava tudo ok, eu não senti uma mudança assim que pudesse me dizer que eu já tinha uma placenta prévia, né? Na verdade, eu não sei quando eu adquiri ela na minha gravidez. Eu simplesmente vivia a minha gravidez normal, eu estudava, porque eu engravidei na adolescência, então eu ainda estudava. Eu estudava, eu fazia curso, eu fazia tudo. E com 7 meses, um belo dia, eu me senti muito mal, eu me senti com o corpo todo dolorido, senti dor de cólica, como se eu fosse menstruar. E eu passei o dia assim mal, assim, muito me sentindo mal mesmo. E aí nesse dia eu me lembro que eu fui no banheiro e quando eu levantei, o sangue estava escorrendo na minha perna. E era muito sangue, assim, de lavar o chão do banheiro. Com uma lajota que era branca, ficou vermelha. E eu fiquei desesperada, né? Fiquei desesperada. Nesse dia eu chorei. Chorei muito. E a minha mãe, nessa época, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que é Uber, internet, não tinha o ponto de táxi, que era muito distante. E o meu pai, ele foi atrás do táxi. E a gente foi, né? Eu lembro que a minha mãe, ela tinha guardado o dinheiro do táxi para quando eu fosse pra maternidade, né? E a gente teve que usar, né? A gente teve que usar o dinheiro do táxi justamente porque eu tava passando mal. E chegamos na maternidade, eu fui atendida, né? Eu fui atendida lá na maternidade. E eu fui medicada pro sangue estancar. E eu fiquei lá de observação. E depois eu fui liberada, né? Eu vim pra casa, já não tava sentindo mais nada.
né? Mas eles não me falaram a causa, o motivo de ter levado a isso. E quando foi no outro dia, eu pensei que eu não fosse mais sangrar, porque na verdade eu nem sabia o que eu tinha. Eu tava deitada e quando eu levantei da cama, eu tava toda suja de sangue e eu tava sangrando muito de novo. Minha mãe ficou desesperada e me levou pra fazer uma ultrassom. Na época ela pagou essa ultrassom. E chegamos lá e o médico disse que eu não tinha nada, né? Ela justamente me levou para saber o fato de eu estar sangrando, né? Porque se tu tá sangrando, alguma coisa de errado tem com o teu corpo, com a tua gravidez, tudo. E eu peguei e ele falou que não tinha nada, né? E eu continuei sangrando muito. Quando foi à noite, minha mãe me levou de novo pra maternidade. Chegando lá, o médico disse que eu tava com... Eu fiz uma outra ultrassom. O médico disse que eu tava com a placenta prévia, que é o descolamento de placenta. E que a minha placenta tava querendo descolar do meu útero. E que eu precisava entrar em repouso absoluto para que eu tentasse segurar o meu bebê, porque senão ele ia nascer prematuro. E foi muito triste para mim ouvir aquilo do médico, porque eu era muito jovem, muito nova, era adolescente. Não entendia muita coisa, né? E tá, tudo bem, né? Pra quem, como eu falei, a placenta ela é grudada ao útero, né? E para completar, o meu bebê ele não encaixou. Ele estava sentado e todo o movimento que ele fazia com o pé, que ele se mexia, fazia eu sangrar. Ele falou, olha, você tem que ficar de repouso absoluto e pronto. E tudo bem. Eu voltei para casa, na época minha mãe trabalhava, na época meu pai também trabalhava e eles estavam ajeitando o meu quarto para receber o meu bebê. E eu ficava em casa sem poder me mexer, sem poder nada, eu tinha que ficar intacta, paralisada e tudo. E nesse decorrer eu ia dia sim, dia não pra maternidade, sangrando e sangrando muito. Não é um sangue de menstruação, é um sangue como se você tivesse se furado, e aquele sangue jorra de você, e sai sangue, você fica desesperada. Mas por mais que eu sangrasse muito, o que me acalmava era sentir o meu bebê mexer, porque se eu sentia que ele tava bem, se eu sentia ele mexendo, eu sabia que eu não tinha perdido ele. E quando foi um belo dia, eu cheguei assim na maternidade. E a médica disse, olha, você não vai voltar pra casa, você vai ficar aqui esperando um leito, porque não tem condições de você estar indo e vindo todo dia, você vai ficar aqui, esperando um leito. Eu fiquei muito desesperada, porque eu não gosto de estar em hospital, assim, de hipótese nenhuma, em nenhuma condição, nem como paciente, nem como acompanhante, nada. Mas eu era obrigada a ficar ali. E lá nessa maternidade, tu via de tudo. Tu via mulher parindo do teu lado, tu via mulher perdendo bebê, tu via bebê morto. Então, aquilo me deixava muito mal. Eu não queria ficar ali por causa disso. E eu peguei, minha mãe falou, não, tá, tudo bem. E eu lembro que a gente eu passei um mês no hospital. A minha mãe me acompanhando, sendo minha acompanhante. Em nenhum momento minha mãe, sabe, por mais que eu tenha engravidado na adolescência, em nenhum momento ela me abandonou. E tudo bem. E ficamos lá. Todos os dias eles escutavam o coração do bebê. Todos os dias eu tinha que tomar remédio para fortalecer, para me fortalecer e para me segurar ele até as 36 semanas, porque era o prazo estimado. O meu filho era para ele nascer a data prevista do parto do meu filho era para ser dia 20 de janeiro ou de fevereiro. Mas como eu tava com esse problema de placenta prévia, descolamento de placenta, eles queriam chegar até o dia 5 de fevereiro, na época de 2008, para que eu chegasse a atingir as 36 semanas e ter o bebê mais maduro, para que ele não fosse para uma UTI, né? E esse um mês, todo dia era ultrassom, eu batia ultrassom todos os dias, eu tomava um monte de remédio, eu ficava naquele hospital junto com a minha mãe.
vendo tanta coisa, né, como eu falei pra vocês. E eu com muita vontade de vir pra casa, mas mesmo assim eu falava, não, eu vou ficar aqui, porque pelo meu filho eu vou ficar aqui. Eu parei de estudar, né, não pude mais estudar, e tudo bem. Aí quando foi, a médica da manhã dizia pra mim assim, Joane, você não tem condições de ir pra sua casa, você vai ter que ficar aqui aguardando o dia da sua cirurgia, para que a gente possa trazer seu bebê com vida, que vocês possam sair daqui saudável. Só que a médica da tarde era outra médica, então como chegava muita grávida lá, mais de muita mesmo, era grávida de todo canto daqui de Belém do Pará, do interior, de outros estados daqui do norte. Ela viu que eu não tava mais sangrando, porque eu não tava mais sangrando, né? Ela me liberou, me deu alta. Mesmo ela sabendo que estava lá no meu prontuário que eu não podia ter alta, né? Que eu tava esperando só o dia para ter o neném, né? Eu tava lá, eu tava sem sangramento, eu tava bem, mas eu não podia receber alta. E tá. Quando foi, aí me deu alta, a gente teve que sair do hospital, minha mãe pediu um táxi, a gente veio. E a minha rua, na época e agora ainda é muito feia. O taxista não quis entrar, né? Aí, gente, eu andei, né, acho que uns 3 quarteirões do canto da minha rua pra casa. E tudo bem, né? Eu vim andando devagar, tudo bem, né? E eu lembro que nesse dia, nessa tarde pra essa noite, hoje, a minha comadre na época era criança e ela tava me esperando em casa achando que eu já tinha ganhado o bebê. E ela ficou lá comigo, tudo, né? Deitada, a mamãe mandou deitar tudo, ajeitou o colchão pra mim não ficar muito deitada, ajeitou tudo. E tá, tudo bem. E quando foi umas 7 horas da noite, eu comecei a sangrar de novo. E eu limpei o chão, né? Eu falei pra minha sobrinha assim, não fala pra mamãe porque eu tô sangrando, porque ela vai brigar comigo. Porque eu achei que a minha mãe fosse botar culpa em mim de eu ter recebido alta, né? Porque eu sempre falava pros médicos que eu queria vir embora. Mas mesmo assim, ela falou pra minha mãe. E a minha mãe pegou, ficou muito preocupada comigo, né? E a gente tava sem dinheiro pra pagar o táxi de volta pra maternidade. E a gente ficou muito preocupada. E eu comecei a sangrar muito, com muita dor, uma dor que não passava. E quando foi 5 horas da manhã, ela ligou pro pastor da igreja se ele podia me levar na maternidade. Ele disse que sim. Aí ele veio nos buscar. Depois de um mês, eu tava com 8 meses. Eu entrei no hospital com 7 meses, eu saí com 8 meses. E eu voltei com um dia depois, com menos de 24 horas de ter sido liberada. Com muita dor, eu fui carregada no colo pelo meu primo para me levar no carro, porque eu não conseguia andar de tanta dor, sangrando muito, perdendo muito sangue. Eu cheguei na maternidade e eu passei logo para o atendimento. E eu lembro que o médico disse assim para mim, não tem condições, essa menina tem que ter o bebê agora, porque senão vai morrer ela e o bebê, porque eu tava muito fraca de sangue. E eu lembro que eu subi, né, era troca de plantão, então não tinha anestesista. Eles estavam esperando um outro chegar, e eu lembro que uma médica falou assim, só pra vocês verem como esses médicos, eles só querem saber de ganhar dinheiro, eles não estão nem aí. Não todos, de exceção, mas essa médica sim. Ela olhou pra mim, eu ainda lá sangrando muito. Ela olhou pra mim, ela falou assim, falou pra outra médica, é só ela ter normal. Sendo que no meu histórico tava que eu não podia ter normal. A médica olhou pra ela e falou, jamais eu farei isso com ela, ela não pode ter normal. E eu só sei que eles ligaram pro anestesista até que ele apareceu. E eu tomei 2 anestesias, uma normal e uma geral. Eu apaguei, eu não vi o meu parto, eu não vi o meu filho nascer. Eu acordei 12 horas depois, dentro de uma sala de observação, cheia de grávida do meu lado, cheia de mulher que já teve bebê do meu lado. E eu acordei, eu olhei pro lado e perguntei pra moça, cadê o meu filho? E ela disse assim pra mim, a médica veio falar com você. E a médica, depois de 3 horas, veio, não,
uma hora veio falar comigo e disse: olha, mãe, o seu bebê nasceu muito cansadinho, então ele teve que ir pra UTI, e você tá aqui de observação porque você perdeu muito sangue, você tá muito fraca. E eu peguei e fiquei lá, né, nessa sala de observação, querendo ver meu filho. E eu não podia porque eu tava ali, eu não ia sair dali enquanto eu não estivesse bem. E eu olhei assim para tantas mulheres ali do meu lado. Aí eu olhei para uma e falei assim mesmo para ela: tu tá aqui quanto tempo nessa sala de observação? Ela disse: eu já tô aqui há uma semana. Falei: tu ainda não recebeu alta daqui para ir pra enfermaria? Ela falou: não. Aí eu pensei: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, que eu quero ver meu filho. Só vinha na minha cabeça: eu quero ver meu filho, 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 eu quero saber como ele tá. Porque eu não vi meu filho nascer, eu não peguei meu filho no colo. E tá, tudo bem. Aí eu peguei e falei pra enfermeira: eu quero tomar banho. Ela dizia que eu não podia tomar banho, né? Porque eu tinha sido operada. Eu falei: eu não aguento, eu quero tomar banho, tô toda suja, né? Porque quando tu tem neném, tu fica sem nada, e a gente bota só um plástico e bate e tu fica sangrando. Eu falei: eu não quero, eu quero tomar banho. E eu lembro que ela falou: tu quer tomar banho? Eu falei: quero. Aí ela me levantou, ela me levou no banheiro, ela me sentou na cadeira e deixou a água do chuveiro cair. Nisso que ela me sentou, a minha cabeça girou. Eu fiquei pálida. Ela olhou pra mim e falou assim: mas tu tá bem? Eu disse: eu tô ótima. O meu intuito era somente sair dali. O que eu queria era sair dali. E se eu me fizesse de mole, eu ia ficar mais tempo lá. E aí ela me tirou, me vestiu, eu voltei pra cama. E aí eu falei pra ela que eu tava com fome, eles falaram que eu não podia comer. Tá, tudo bem. Eu tava super bem mesmo já. E conclusão, chamaram o médico pra vir me ver. O médico apertou minha barriga muito forte, sabe? Muito forte. Perguntou se eu tava sentindo dor. Eu falei que não, porque eu não tava sentindo nada, só ardendo. E eu senti dor demais. E ele apertou meu peito pra ver se tinha leite. Ele falou assim pra mim: olha, você vai ser transferida pra enfermaria tal. Você já vai sair daqui. E nesse dia eu fui transferida 1 hora da manhã. E ninguém conseguiu contato com a minha mãe. Eu passei a primeira noite no hospital sozinha. E com muita vontade de ver meu filho no berçário, e eu não pude ir. E no outro dia minha mãe veio e eu pedi pra enfermeira que eu queria ir no berçário. Ela disse que eu não podia ir porque eu tava muito fraca. Eu falei que eu queria ir. Aí a médica autorizou. Só que o berçário que o meu filho tava, a enfermaria do berçário era a última. Então minha mãe não entrava comigo, eu tinha que ir sozinha da porta do corredor. E eu ia lá todos os dias ver meu filho, com muita dor de cabeça, eu perdi muito sangue. Pra completar, gente, meu sangue é o negativo. E meu filho, e só pra resumir, pra acabar logo a história, meu sangue é o negativo, né? E é um sangue muito raro, eu tava muito fraca, eu perdi sangue durante 2 meses direto. E eu não podia nem ir no berçário muito ver meu filho, né? E o curioso é que quando eu ia no berçário ver ele, eles deixam as crianças no berçário só de fraldinha, né? Graças a Deus meu filho nasceu saudável, só nasceu cansadinho, só isso. E ele recebeu, e eu ficava, não, pera. E quando eu ia lá no berçário, eu via que muitas mães iam lá visitar os filhos já depois de ter tido o bebê, depois de ter sido liberada. E eu ainda tava no hospital, internada. E eu orava muito pra Deus, eu dizia: Senhor, eu não quero ir pra casa sem meu filho. Eu quero ir, mas eu quero levar meu filho. Senhor, não deixa eu sair de casa sem meu filho. Eu pedia muito pra Deus. E quando meu filho recebeu alta primeiro que eu. Só pra vocês terem uma noção, ele recebeu alta primeiro que eu. A gente passou quase o 7º dia dele de vida dentro do hospital. Ele recebeu alta com 3 dias de vida. E quando ele recebeu alta, eu endoidei. Fiquei louca, queria vir embora. E os médicos diziam que eu não podia vir, porque eu tinha que receber bolsa de sangue. E meu sangue era negativo, meu sangue era muito raro, eu não tinha bolsa de sangue. Eu tinha que tomar pelo menos 6 bolsas de sangue. E eu disse assim: mas é raro, não vai conseguir. E aí eu falei: mas doutora, por favor, passa remédio de anemia que eu tomo, eu quero ir pra casa. Não aguentava mais. Praticamente passei quase 2 meses no hospital. Aí, quando foi um belo dia, eu consegui tomar 2 bolsas de sangue.
E no outro dia a médica me chamou, minha mãe assinou um termo de responsabilidade pra me dar minha alta. E eu vim pra casa. Então, gente, hoje o vídeo de hoje, sobre o meu relato de gravidez, assim, quando eu descobri que eu tinha descolamento de placenta, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha segunda gravidez e sobre o descolamento de placenta de novo que eu tive na segunda gravidez, né? Então eu venho aqui agradecer vocês por terem ficado comigo, ter confiado em mim. E isso é um alerta para as mãezinhas, tá bom? Que a descolamento de placenta ela pode acontecer a qualquer momento, ninguém tá livre disso, né? Não é porque você tem uma gravidez saudável que pode ser que você tenha no começo, no meio e no final. Não é desejando isso pra ninguém, porque eu sei o que eu passei nas minhas duas gravidezes, isso é muito ruim. O medo, a insegurança de perder o bebê é o tempo todo ali. Mas obrigado, gente. Fiquem comigo sempre me acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.